Nessa 7ª aula do nosso curso, eu vou falar sobre que não existe fracasso. Nós nunca tivemos fracasso na nossa vida. Fracasso não existe. O fracasso é sempre um aprendizado. Por quê? O nosso cérebro odeia, detesta fracasso, porque fracasso é sofrimento, é fazer errado. Entender as coisas como fracasso nos impele em culpa, a gente vai se sentir culpado, e isso tudo é um sentimento ruim. Não existe fracasso na nossa vida, existe um aprendizado. Nós sempre aprendemos com aquilo que nós fizemos de errado. Eu queria que você olhasse para trás agora, para algo que deu errado na tua vida e veja o quanto você aprendeu com aquilo depois, o quanto você desenvolveu a partir daquilo. Perceba que talvez você tenha sido demitido em uma empresa e 2, 3 meses depois você talvez tenha conseguido o grande trabalho da sua vida. Aquilo que na verdade no momento pareceu um fracasso, foi uma grande oportunidade para algo muito melhor. Talvez você sofreu em um relacionamento de amizade ou de casamento ou familiar e depois que aquilo se desconectou, você percebeu o quanto de coisas boas vieram. E se não vieram coisas boas depois dessa ruptura, depois de algo errado, é porque você ficou se prendendo a essa porcaria. É porque você não fechou esse ciclo. A nossa vida, o grande segredo para a gente dar esse pulo, essa virada, de parar de se culpar pelos erros, é entender que a nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida é cíclica. E existem vários ciclos dentro da nossa vida. Nós temos 2 ciclos maiores, que são o nosso pai e nossa mãe. O ciclo da vida, a gente sabe, desde o dia que a gente nasce, a gente sabe que vai morrer. O nosso ciclo nessa vida começa no nosso nascimento e vai até a nossa morte. E dentro desse nosso ciclo existe o ciclo que nos gerou, nosso pai e nossa mãe. E a gente vai perder eles um dia. É bem provável que, se for por ordem natural, por uma normalidade, os nossos pais se vão antes até do que nós. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa entender, a gente precisa saber disso, a gente precisa entender que esse ciclo se fecha. E se você sofre porque você perdeu um ente querido, uma pessoa que você ama muito, enquanto você não fechar esse ciclo, você não vai se permitir começar outro. Se você saiu de um relacionamento turbulento, ou se você saiu de uma empresa de forma turbulenta, se você ficar vivendo essa merda toda pra trás, se você ficar vivendo esse sofrimento, você não vai se permitir começar um novo ciclo. Você não vai começar um trabalho legal novo, você não vai começar um relacionamento legal novo, você vai se prender à pessoa que você perdeu, talvez por causa da morte dessa pessoa, você não vai se permitir, enquanto você estiver sofrendo por aquela porcaria, você não vai se permitir viver as pessoas que estão aqui contigo. Você não vai se permitir viver o presente que você ganhou de seguir ainda nessa vida, de você ainda estar podendo fazer as tuas coisas. A nossa vida é cíclica, é cheia de ciclos, e existem ciclos que a gente precisa fechar. Para que você pare de sofrer com fracasso, para que a gente pare de se culpar pelas coisas que deram errado e a gente comece realmente a aprender com isso, nós precisamos fechar esse ciclo. Talvez você tenha amizades hoje que você precisa fechar. São ciclos que você precisa fechar. Talvez você esteja sofrendo por alguém que não merece esse sofrimento e você precisa fechar esse ciclo. Enquanto você não fechar os ciclos que se encerraram na tua vida, você não entendeu? Isso aqui é parte do passado, eu não quero mais. Você não vai conseguir seguir novos ciclos, você não vai construir novos ciclos. Aquilo vai ficar te perseguindo, te incomodando. Então feche esse ciclo. Pare de olhar como fracasso. Olhe como aprendizado. Se você perdeu alguém especial de forma prematura, num acidente de carro, talvez, que você gostava muito, olhe o que aconteceu, que talvez você possa fazer diferente. Mas entenda que, por bem ou por mal, a nossa vida vai acabar. A morte talvez seja a sensação ou a visão que mais traz sofrimento para nós. Não só a nossa morte, mas a morte de pessoas próximas a nós, que nós amamos, que nós gostamos, que nós gostaríamos de ter por muito tempo. Mas são ciclos que irão fechar. E esse mesmo propósito você pode colocar a pequenos ciclos da tua vida, a coisas que você precisa deixar para trás e então se permitir a começar novos ciclos. Para finalizar, se você está num relacionamento, um exemplo muito claro, vou usar o exemplo do relacionamento. Se você saiu de um relacionamento e você ainda continua com aquilo, com a expectativa de que você vai voltar, ou você está deixando aquilo te incomodar, te perturbar, você não vai se permitir a um novo ciclo de relacionamento com felicidade, com alegria, com intensidade. Você não vai se permitir isso. Você precisa fechar esse ciclo de uma vez por todas, deixar isso para trás, ver todos os erros que você cometeu ali, aprender com eles e então aplicar nesse novo relacionamento. Isso vale para tudo na nossa vida, para qualquer mudança de hábito que você queira provocar na tua vida. Não existe fracasso. Não existe fracasso, apenas aprendizado.